Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Tati Aguiar. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o programa Quilos Mortais. Eu adoro esse programa, acho que já assisti praticamente a todos os episódios e ele traz os insights muito legais sobre mentalidades. Eu não sei onde ele tá passando, mas se você não jogar no Google, você vai encontrar vários episódios, inclusive no YouTube. E a história é basicamente a mesma. São homens e mulheres que têm obesidade mórbida e que querem fazer uma cirurgia bariátrica com o Dr. Now lá, que eu adoro, acho um fofinho. E aí o programa ele narra basicamente como que era a vida dessas pessoas, um pouco da história, um pouco da rotina, um pouco dos hábitos e o processo de emagrecimento de cada um, até que o médico entenda que a cirurgia é segura. É bem legal assim, e você vai vendo várias nuances das mentalidades e das histórias que refletem o presente. E é bem interessante que você comece a entender o por trás do corpo obeso, como que a mente dessas pessoas trabalham, e são esses insights que eu tive que eu quero compartilhar para falar um pouquinho sobre habilidades mentais, sobre como a nossa mente ela impacta no nosso corpo. Como que o nosso corpo, na verdade, ele só é um reflexo do que passa dentro da nossa cabeça. Então essas pessoas são obesas, elas têm obesidade mórbida, elas não conseguem emagrecer, elas são sedentárias, a grande maioria não consegue se movimentar, assim, uma pessoa que vai do quarto para o banheiro, ela já está passando mal, ela já está ofegante. Muitas não conseguem tomar banho sozinhas, não conseguem descer a escada, não conseguem fazer absolutamente nada. A maioria tem problemas na infância, então sofreu abuso ou algum familiar morreu, foi abandonado, a pessoa teve uma infância mais complicada. A casa dessas pessoas é sempre bagunçada, sempre suja, as coisas espalhadas, louça na pia, dá um certo incômodo de perceber isso. A família sempre sabota a pessoa, então desde sempre é a família que compra o fast food, a família que patrocina a comida gordinha que ela come. A família não estimula a pessoa a sair da cama, é videogame, várias coisas assim, você vê que a família, né, a rede de apoio não apoia. Os hábitos alimentares são péssimos, então é sempre, assim, sempre 5 hambúrgueres, não sei quantas batatas fritas, 3 milkshakes. A pessoa, ela come compulsivamente e nunca é um alimento saudável, é sempre um alimento ruim, um alimento ultraprocessado, nem alimenta, é produto alimentício, basicamente a alimentação delas. Sempre na televisão, sempre no videogame, elas ficam muito tempo deitadas, então elas têm aquela pele mais escurecida assim do contato com o lençol, no contato com o tecido. Ela sempre tem uma desculpa, eu não consigo sair da cama, minha vida é difícil, eu não consigo emprego, minha infância aconteceu isso, mas fulano não me apoia. Elas nunca assumem a responsabilidade. E por fim, elas sempre têm um relacionamento complicado, seja com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Elas não têm um relacionamento harmônico, elas não têm uma vida social ativa, até porque elas nem saem de casa, mas elas não têm um convívio social muito legal. Geralmente a pessoa tem assim um namorado, e aí o negócio é todo complicado, é um filho, é um amigo que vai ajudar. Então o programa basicamente mostra, né, os hábitos dessa pessoa, a história dessa pessoa, e o caminho que ela vai percorrer até ela chegar na clínica do Dr. Now, que geralmente é numa cidade muito longe da cidade delas, então tem todo o percurso de carro, a pessoa sofrendo no caminho porque são muitas horas de carro e ela tá incomodada porque ela é muito grande, o carro pequeno, para várias vezes para comer assim compulsivamente na estrada, até chegar na clínica e o médico explicar o que ela vai precisar fazer, quantos quilos ela vai precisar perder, a dieta, a rotina de exercício, o médico dá esse apoio inicial para que no futuro, né, em alguns meses a pessoa consiga atingir esse peso que é seguro para realizar a cirurgia e voltar lá para realmente fazer a bariátrica. Então a gente vai percebendo as habilidades mentais muito enfraquecidas, a pessoa praticamente ela não raciocina, ela fica o tempo todo ali naquele estado hipnótico da televisão, consumindo alimento que não é alimento, consumindo produtos alimentícios que vão deixar a mente dela mais embotada, que vão deixar o corpo dela inflamado, que não vão deixar ela ter força de vontade para levantar e se mexer, levantar e sair daquela situação. Você vê que a pessoa ela não tem capacidade de imaginar, ela não tem força de vontade, ela não escuta nem a razão. O tempo todo ela tá naquele looping dopaminérgico de ficar vendo televisão, de ficar tendo estímulo de tela, de videogame, de celular. Ela tá consumindo ali alimentos que não são alimentos, né? São produtos alimentícios que vão contribuir para a inflamação, para a formação de gordura, ou seja, ela fica num eterno efeito dominó em que uma coisa piora a outra. Então ela fica ali o tempo todo, né, uma bola de neve com a alimentação, com os hábitos, com os pensamentos.
O que resulta numa grande teoria das janelas quebradas, quando eu não cuido da alimentação, eu não cuido do corpo, eu não cuido do corpo, eu não cuido da casa, eu não cuido dos meus relacionamentos, eu não cuido da minha vida e tudo fica caótico, né? O caos gera o caos piora o caos. Se você assistir o programa com essa visão, você vai ficar chocado como isso faz sentido, né? Não só na vida daquelas pessoas, mas olhando para a nossa própria vida. Nós precisamos ter as nossas caixinhas da vida arrumadas para que as coisas não virem um caos. Se você assistir o programa com essa ótica, você vai perceber isso. Se você assiste e já tinha percebido isso, deixa aqui no comentário pra gente conversar. Continuando, então é muito claro, né, as habilidades mentais enfraquecidas dessas pessoas, juntando com a não responsabilização. Então elas nunca pegam o boi pelo chifre e aceitam que aquilo ali é responsabilidade delas. Elas sempre colocam a culpa em alguém. Ai, ninguém me ajuda, ninguém me entende. E não conseguem perceber que, na verdade, o que está em risco ali é a vida delas. Em risco mesmo, porque o próprio médico fala que a pessoa pode morrer a qualquer momento, a pessoa pode ter um ataque cardíaco em virtude, né, do estado tão grave assim, de obesidade que ela se encontra. Por último, dá para perceber também que ela é muito acomodada. Então, o tempo todo ela fala, mas eu não consigo, eu não consigo resistir, eu não consigo fazer. Então, a gente vê assim, como que na verdade, o nosso corpo, ele é só um órgão de impacto mesmo. É como se ele fosse só a ponta do iceberg, porque o que não dá pra ver são todos esses emaranhados mentais que estão presentes, né, nessas pessoas e que também estão presentes em todos nós. Eu acho muito interessante assistir as coisas com essa visão, assim, disso aqui, o que eu consigo entender pra minha vida. Ainda que você não tenha o perfil dos participantes do programa, a gente consegue fazer um paralelo, a gente consegue entender como determinadas atitudes mentais que a gente tem impactam no nosso corpo, impactam na nossa vida, na nossa produtividade, no nosso bem-estar. E aí, continuando, né, é interessante que no dia da consulta, elas chegam bem esperançosas, elas se sentem vitoriosas por ter conseguido viajar até lá. E aí tem a consulta, tem a pesagem, o médico é um pouco até duro, falando, olha, eu preciso de você, preciso que você emagreça, isso aqui é a sua responsabilidade, você vai se comprometer. A grande maioria fala que se compromete, mas é nítido para o telespectador que a pessoa está esperando uma solução milagrosa. Que ela acha que a cirurgia vai salvar ela. A cirurgia é a solução e não a mudança da mentalidade, e não a mudança dos hábitos que vai fazer a cirurgia ser um sucesso. E o médico sempre pontua isso, que precisa da pessoa, que a pessoa precisa se comprometer, que a pessoa precisa estar envolvida no processo, que depende da pessoa chegar no peso ideal para realizar a cirurgia e depois que a cirurgia é realizada, o processo de emagrecimento de um corpo saudável só vai acontecer se ela se comprometer genuinamente com as mudanças nos hábitos alimentares, nos hábitos de vida dela. E aí o que acontece? A pessoa vai para a consulta e volta para casa com os familiares, né, com a rede de apoio que na verdade não apoia, com a rede de apoio que fornece alimentação errada, que muitas vezes causa os problemas ali, os conflitos de relacionamento. Então, os pacientes, eles acabam não seguindo as orientações e aí muitas vezes você continua vendo as pessoas comendo as mesmas coisas de antes e elas continuam dando desculpa, elas continuam acreditando na solução milagrosa. Quando ele me operar as coisas vão mudar, quando ele me operar minha vida vai mudar. E continua colocando responsabilidade no cônjuge, no filho, no pai, na vizinha. É interessante perceber que a grande maioria ela não consegue mudar a mentalidade. Ela faz a consulta com o médico prescreve o passo a passo para que ela consiga melhorar e ela não se compromete com aquilo. Ela não consegue mudar a mentalidade dela, ainda que ela tenha o passo a passo ali, ainda que ela tenha um script, ainda que ela só precise cumprir o que o médico falou, ela não consegue. A vontade de comer é maior, a vontade de não se exercitar é maior e geralmente as pessoas, quando elas voltam depois de, acho que é 4 meses, para consulta, elas engordaram ou elas não chegaram no peso ideal. Algumas conseguem, mas a grande maioria não consegue. É muito interessante ver que elas receberam a consulta, que elas receberam as prescrições, que a família muitas vezes é orientada, que tem ali coisas práticas para realizar, que teoricamente são fáceis, mas elas não conseguem, simplesmente elas não conseguem sair daquilo ali, porque o problema não tá em não fazer, mas não ter a motivação certa para fazer, não ter o pensamento alinhado para fazer aquilo. E como eu já assisti muitos programas, muitas pessoas não conseguem fazer a cirurgia, muitas pessoas abandonam, muitas pessoas passam assim anos e a pessoa não consegue emagrecer para chegar no nível ideal para a cirurgia. Muitas fazem a cirurgia e voltam o peso,
Porque a mente não mudou. Embora o estômago esteja menor, a cabeça delas não mudou para um estômago menor. Então elas continuam ansiando por alimento, elas não têm vontade de fazer exercício, elas não conseguem viver uma vida normal. Por quê? Porque a mentalidade delas não mudou. Ou seja, elas têm todo o aparato ali para realmente mudar de vida, para realizar o sonho delas, para ter o milagre que elas tanto queriam, mas elas não conseguem sair do lugar. Então esse era o vídeo de hoje. Se você não assistiu, assiste, é muito legal com essa visão, com essa ótica de como a nossa mente influencia no nosso corpo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Encaminhe esse vídeo para alguém que gosta desses assuntos de mentalidade, que gosta de entender sobre isso. Me segue no Instagram. Muito obrigada e até o próximo vídeo.